Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vamos dar início. Provavelmente essa vai ser a nossa penúltima aula. Estava dando uma olhadinha lá e a nossa semana de provas realmente vai ser na semana do dia 17, né? Então, provavelmente a gente vai ter mais essa aula do dia 3 e a do dia 10. Aí, muito provavelmente a prova de vocês vai ser no dia 17. Caso contrário, será no dia 24 e no dia 17. Então, aí a gente vai fazer uma pequena revisão de conteúdo, tá? Então, hoje a gente vai finalizar a parte de levantamento altimétrico, né? O nivelamento. Já vimos também a parte do levantamento planimétrico. E assim a gente completa, então, a nossa disciplina. Hoje a gente vai falar sobre, dentro do nivelamento geométrico, o método das visadas extremas. Na aula passada, nós falamos sobre um outro método de nivelamento geométrico, quero que vocês deem uma olhadinha também. E também vamos falar sobre o nivelamento trigonométrico. Eu já deixei o material da aula de vocês lá e também o exercício, o 9º questionário. Então, gente, o método das visadas extremas, nesse método, a gente vai determinar, então, o desnível entre a posição do nível e da mira, através do conhecimento da altura do nível e também através da leitura efetuada sobre a mira. Ele é um método de nivelamento muito utilizado, muito aplicado na área da construção civil. Então, aqui a gente tem o exemplo de como se dá o nivelamento das visadas extremas. Temos aqui o nível, temos a mira, e a gente quer determinar o nível, né? A altura. Então, aqui a gente tem como HI a altura do instrumento, LM é a leitura do fio nivelador, do fio médio, e a variação HAB é o desnível, então, entre os pontos A e B, que é o que a gente quer. A grande vantagem desse método é o rendimento apresentado, né? Porque a gente instala o nível numa posição e faz a varredura dos pontos que se deseja ao determinar as cotas. Mas esse método ele tem como inconveniente não eliminar os erros como curvatura, refração e colimação, além da necessidade de medir a altura do instrumento, o que pode produzir, então, um erro de pelo menos meio centímetro. Para evitar esse último tipo de erro, então, a gente costuma realizar uma visada de ré inicial sobre um ponto de cota conhecida e dessa forma determinar a altura do instrumento já no referencial altimétrico a ser utilizado. Aqui, então, a gente tem o exemplo de como ocorre, né, o método das visadas externas e as equações. Então, aqui a gente tem HI é igual a HRN mais LRN, HB é igual a HI menos LM e HB é igual a HRM mais LRN menos LM. O que significam esses termos aqui, né? Então, HI vai ser a altura do instrumento a partir de um plano de referência. LM é a altura do fio nivelador médio. LRN é a leitura na mira posicionada sobre a referência de nível, RN. HRN é a altura da minha referência de nível. HB, que está aqui,
é a altitude do ponto B, e ΔHAB é o desnível entre os pontos A e B. Para ilustrar, então, a aplicação desse método, a gente vai apresentar um exemplo. Então, deseja-se determinar as cotas dos pontos A, B, C e D, localizados dentro de uma edificação em relação à referência de nível dada, né, por essa figura aqui. A gente tem essa referência de nível. O nível é estacionado numa posição qualquer e se faz primeiro uma visada de ré à referência de nível para determinar a altura do instrumento. Então, o nosso nível está estacionado aqui e nós fazemos uma leitura em ré para determinar essa altura aqui. Agora, então, são feitas as visadas de vante, as estações A e B. Da posição atual do nível, é impossível realizar as leituras do ponto C e D. Então, aqui a gente realizou as visadas A e B, e agora a gente tem que realizar as visadas de C e D. Para isso, a gente tem que estacionar o equipamento numa nova posição. Cada vez que o equipamento é estacionado, a gente precisa determinar a altura do equipamento e também realizar uma leitura de ré em um ponto com cota conhecida. Como a gente já tem a cota do ponto B, lá na ocupação anterior do equipamento, esse ponto ele vai ser utilizado como estação de ré. Sempre que um ponto for utilizado com esse propósito, né, como sendo utilizado como visada de ré, a leitura avante no mesmo ponto vai ser denominada de mudança. Todas as demais visadas de vante vão ser denominadas intermediárias. Então, nesse exemplo aqui, para a primeira ocupação, a visada no ponto A é denominada intermediária e no ponto B de mudança, que é essa primeira leitura aqui que a gente fez. Então, o ponto A vai ser visada intermediária e o ponto B, que vai ser posteriormente a nossa visada de vante, é determinada como mudança. Todas as outras visadas de vante vão ser determinadas intermediárias. Então, nesse exemplo, para a primeira ocupação, a visada ao ponto A, ela é intermediária. E o ponto B é mudança. E o resto é intermediária. Após a nova instalação do equipamento, aqui, para determinar C e D, é feita a visada de ré no ponto B. Assim, então, vai ser possível a gente fazer as visadas de vante nos pontos C e D. A última leitura de vante executada no trabalho vai ser sempre considerada como de mudança. A gente já vai ver mais para frente o porquê. Os valores de observação e também os dados iniciais aqui, eles estão representados em negrito. E os valores calculados estão sublinhados. Então, durante o preenchimento dessa caderneta aqui, a gente tem que tomar o cuidado para que em cada posição do nível, anotar primeiro todas as visadas de vante intermediárias e depois a visada avante de mudança. Então, essa caderneta vai trazer os dados que a gente precisa anotar. Temos os pontos, né? RN, ABCD e ABCD. Temos a visada de ré em RN e em B. Temos a altura do instrumento. As visadas de vante intermediárias, também a mudança. E a cota. Os dados desse exemplo aqui, eles podem ser representados esquematicamente, conforme essa figura, onde os valores indicados sobre a linha divisada representam as leituras efetuadas nos pontos. E aqui a gente está trabalhando em metros. Então, o vermelho
é denominado, então, a visada de Ré, que no nosso caso vai ser feita na referência de nível e no ponto B. Esse tracejado maior são as visadas intermediárias, em A e em C. E os pontos com tracejado menor são denominados, então, visada de mudança, onde temos, então, o ponto B e também o ponto D. Aqui agora a gente vai apresentar por que a gente tem que considerar a última leitura efetuada como sendo de mudança. Então, aqui já foram determinadas as cotas dos pontos 1 a 7 através do nivelamento geométrico por visadas extremas. Então, nesse caso, o nível ele foi estacionado 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Para determinar todos os pontos. Aqui nós temos as visadas de Vante, as visadas de Vante de mudança e as visadas em vermelho, as visadas de Ré. Pela figura, a gente pode deduzir, então, que ΔHRN7, ou seja, o desnível entre ARN e o ponto 7, é igual ao somatório de Ré menos o somatório de Vante de mudança. E o H7 vai ser o HRN mais o somatório de Ré menos o somatório de Vante de mudança. Então, assim, ao se realizar os cálculos, vai ser possível identificar se a cota do último ponto está correta. Para isso, então, a gente vai resolver um exercício que vai ser muito parecido com o que vocês têm para resolver no questionário que eu coloquei para vocês. Então, dado o esquema do nivelamento geométrico por visadas extremas, preencher a caderneta de campo e realizar os cálculos e verificações. Lembrando que as leituras estão em metros. Então, essas são as leituras que foram realizadas, né, a partir do método das visadas extremas. A nossa RN está aqui. Aqui a gente tem o nível estacionado nesse primeiro ponto e depois aqui nesse segundo ponto. Então, vamos ter duas leituras de Ré. E aqui os nossos cálculos, tá? Então, na visada de Ré, o que a gente tem? A gente tem a RN aqui, 2,755. E em Ré, também temos a E5, que vai ser no valor de 4 metros. Somando isso, então, nós temos o 6,755. A altura do instrumento. Aqui a gente tem que a RN está numa cota de 100 metros. Como nós já determinamos o nível do equipamento, a partir dessa visada em Ré, nós temos, então, que para esse nível aqui, a altura estará em 102,755, que vai ser o 100 mais o 2,755. E para esses outros pontos aqui, a gente vai ter o 100 menos esses outros dois valores aqui. Então, dando, então, 105,760. Nós temos aqui as visadas de Vante, intermediária e de mudança, que já foi dado no exercício. Então, para o E1, nós temos uma visada de Vante intermediária de 0,855, para E2 de 2,730, E3 1,368 e E4 0,220. O nosso E5 é uma visada de Vante mudança. Então, a gente vai anotar aqui no 0,955. Temos visada intermediária no E6, 2,530. E como o último ponto é sempre mudança, determinado, nós anotamos aqui como 1,749. A gente tem o somatório de mudança aqui, 2,744. E as cotas, que vai ser, né, a altura do instrumento menos a visada. Nós vamos ter, então, que
a cota do ponto E7 vai ser HRN, que é 100, mais o somatório de Ré, que nós já fizemos aqui, 6,755, menos o somatório da mudança, que é 2,744, chegando então em 104,011 metros. Em alguns casos, gente, pode ser necessário determinar a cota de pontos localizados na parte superior de uma estrutura. Nesse caso, a única diferença é que a leitura efetuada com a mira nessa posição deve ser considerada negativa. No exemplo que eu vou dar aqui para vocês, a leitura efetuada na mira de ré é de 1,5 metros e a mira de levante de 1,7 metros, que vai ter, então, o sinal negativo. O desnível é calculado fazendo, então, a diferença entre a leitura de ré e a leitura de levante. Ou seja, 1,5 menos 1,7, dando um desnível, então, de 3,2 metros. Agora, a gente vai lá para a parte de nivelamento trigonométrico. Saímos do geométrico e vamos para o trigonométrico. Então, o nivelamento trigonométrico, ele se baseia na resolução de um triângulo retângulo. Para isso, então, é necessário coletar em campo informações relativas à distância, horizontal ou inclinada, ângulos, verticais, zenitais ou nadirais, além da altura do instrumento e do refletor. Esse método de determinação de desnível, ele pode ser dividido em nivelamento trigonométrico de lances curtos e de lances longos. Com relação ao nivelamento trigonométrico de lances curtos, então, a gente usa lances curtos, visados de até 150 metros, para levantamentos por caminhamento, que é muito aplicado nos levantamentos topográficos, em função da simplicidade e agilidade desse método. Então, quando o ângulo zenital é menor que 90 graus, não 900, como está ali, a representação do levantamento é a seguinte. Então, a gente tem esse levantamento aqui. Temos o ângulo zenital, que é menor do que 90 graus, a distância inclinada, distância horizontal e distância vertical, a altura do equipamento, o desnível entre A e B, e também temos o HS, que é a altura do prisma, a altura do nível. Assim, então, a gente vai ter as seguintes equações, levando em consideração a trigonometria, que nós já vimos em algumas aulas anteriores. Então, a distância vertical mais a altura do equipamento vai ser igual à altura do prisma mais a diferença de cota. Ou seja, essa diferença de cota vai ser a altura do prisma, a altura do equipamento menos a altura do prisma, mais a distância vertical. A tangente do ângulo zenital vai ser igual à distância horizontal sobre a distância vertical. Então, a distância vertical vai ser igual à distância horizontal vezes a cotangente de Z. Ou ainda, a distância vertical vai ser igual à distância inclinada vezes o cosseno do ângulo zenital. Substituindo essa equação, essa equação aqui nessa primeira equação que a gente tem aqui, a gente vai chegar, então, na seguinte equação. A diferença de nível entre A e B vai ser igual a HI menos HS mais DH vezes cotangente de Z. Ou então, delta HB vai ser igual a HI menos HS mais a distância inclinada, DI, vezes cosseno de Z. Ótimo. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, pessoal. Um
engenheiro cartógrafo foi contratado para determinar o desnível entre um marco geodésico localizado na praça pública da cidade de Mariano Morro, lá no Rio Grande do Sul, em uma colina afastada aproximadamente 100 metros. Os dados coletados no campo são os seguintes: distância inclinada igual a 124,32. O ângulo zenital, 81 graus, 10 minutos e 25 segundos. A altura do equipamento, 1,45. E a altura do prisma, igual a 1,67. A partir da equação que envolve a distância inclinada, só basta, então, a gente substituir os valores, né? Então, HI 1,45 menos HS 1,67, mais a distância inclinada, 124,32, vezes o cosseno do ângulo zenital, vai nos dar, então, uma diferença, um desnível de 18,86 metros. Já com relação ao nivelamento trigonométrico para lances longos, então esse método ele está vinculado com a determinação dos desníveis entre os vértices da triangulação de segunda ordem. Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração a influência da curvatura da Terra e também a refração atmosférica. A expressão usada nesse caso vai ser a mesma que foi apresentada no item anterior, mas com a inclusão de um termo referente à correção relativa à curvatura da Terra e à refração atmosférica, que vai ser essa expressão aqui: distância horizontal ao quadrado sobre 2 vezes o raio aproximado da Terra, vezes 1 menos o coeficiente de refração. Aqui, então, nós temos novamente a expressão e o que significa cada termo. Então, DH é a distância horizontal entre os pontos, R é o raio aproximado da Terra, que pode ser considerado 6.400.000 metros, e o K é o coeficiente de refração, que é variável para cada região, para cada ano e também para cada hora do dia. No Brasil, a gente usa um coeficiente médio de 0,13. E aqui, então, associando as expressões, a gente tem a seguinte fórmula. A diferença de nível entre A e B é igual a HI menos HS mais DH cotangente de Z, que a gente já tinha lá anteriormente, mais essa expressão da refração. Ok? Pessoal, esse conteúdo ele é bem curto, não tem muita coisa a ser pontuada, além disso que eu passei para vocês, tá? Lembrando que esse primeiro exercício que nós fizemos aqui é o que vai ser cobrado lá no questionário de vocês, então entendam esse exercício com carinho, para que a gente consiga ter o melhor aproveitamento possível. Tudo bem? Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida sobre